E se eu te dissesse que Oliver Tree deixou pistas da própria morte espalhadas pelo catálogo inteiro, meses antes de acontecer? Parece conspiração barata. Mas depois da colisão dos dois helicópteros no Rio de Janeiro, que matou o cantor em junho de 2026, a internet foi fundo nos arquivos, e o que ela encontrou deixou até os céticos sem resposta fácil. Um clipe filmado entre dois helicópteros, o número 6 gravado numa das aeronaves, o mesmo número de vítimas, um testamento assinado semanas antes. Uma briga pública e violenta com a gravadora Atlantic Records. E uma frase de entrevista que agora ecoa de um jeito que ninguém consegue ignorar. Só tem um problema. Oliver Tree passou a carreira inteira apagando a linha entre realidade e personagem. Ele trollava. Ele mentia na frente da câmera com cara séria. Ele fazia o público duvidar de tudo por diversão. Agora ele morreu. E ninguém sabe mais o que acreditar. Eu sou nome, e aqui na frequência oculta a gente não foge das perguntas difíceis. Hoje, os fatos, as coincidências e as teorias, separados um por um. 2.1 O que aconteceu? Em 1º de abril de 2026, Oliver Tree postou um vídeo no Instagram, sem filtro, sem edição, direto ao ponto. Seu álbum Love You Madly, Hate You Badly havia sido cancelado pela Atlantic Records e ele estava saindo da gravadora. Dias depois, ele detalhou o motivo. 8 anos de parceria, dezenas de milhões de dólares gerados para o label. E no final, a gravadora queria que ele fizesse músicas otimizadas para TikTok. Ele recusou. Perdeu o suporte de marketing, perdeu o orçamento para videoclipes, perdeu até o lançamento de uma música de Dia dos Namorados, porque alguém na gravadora esqueceu de fazer o upload no sistema. Ele mesmo disse isso, com essas palavras. O álbum foi lançado de forma independente, pelo selo próprio Alien Boy Records, em 24 de abril. Oliver estava na turnê mundial promovendo exatamente esse disco quando morreu no Rio de Janeiro em junho. 2.2 Porque isso virou teoria. O timing foi o combustível. Saiu da gravadora em abril. Morreu em junho. 2 meses. A internet conectou com uma lista de artistas que tentaram romper com grandes labels e morreram em circunstâncias trágicas. Mac Miller, Juicy WRLD, XXX Tentacion. Nenhuma dessas mortes tem ligação comprovada com gravadoras. Mas a lista existe. E quando você junta ela com o que aconteceu com Oliver, o padrão parece real, mesmo que não seja. 2.3 O que os fatos dizem? A Atlantic emitiu nota de luto. Não existe nenhuma evidência de envolvimento da gravadora no acidente. Disputas contratuais são rotina na indústria. Centenas de artistas saíram de grandes labels sem nenhum incidente. O que alimenta essa teoria não é evidência. É coincidência de calendário e um histórico que a internet transformou em padrão. 3.1 O que o clipe mostra? Em fevereiro de 2026, Oliver lançou o clipe de Flowers. Numa cena específica, ele aparece caracterizado como piloto, subindo uma escada em direção ao céu, posicionado exatamente entre 2 helicópteros. O acidente que o matou meses depois foi uma colisão entre 2 helicópteros. Numa das aeronaves do clipe aparece o número 6. 6 pessoas morreram no acidente real. A letra do refrão diz: Coloque flores na minha lápide porque vou te odiar até o dia em que eu morrer. 3.2 O que mais foi encontrado? Depois do clipe, fãs vasculharam o catálogo inteiro. Encontraram músicas com temas recorrentes de queda, morte e despedida. Vídeos antigos onde ele falava sobre família, legado e indústria musical foram resgatados e reinterpretados. A capa do último álbum entrou na discussão.
Oliver aparece sentado sobre o que muita gente identificou como ferragens de helicóptero. 3.3 O testamento e a frase. Semanas antes de morrer, Oliver revelou em entrevista que tinha formalizado um testamento e criado uma fundação para apoiar artistas sem orçamento e jovens com talento. Na mesma entrevista, disse que cada álbum poderia ser o seu último e que de alguma forma sabia que podia morrer a qualquer momento. 3.4 O limite entre coincidência e premonição. Temas de morte são recorrentes em praticamente todo o catálogo de rock alternativo e pop experimental. Clipes com helicópteros existem aos milhares. O número 6 aparece em incontáveis vídeos sem nenhum significado. O problema é que quando uma morte trágica acontece, o cérebro humano retroativamente enxerga padrão, onde antes não via nada. Isso tem nome na psicologia: apofenia. Mas explicar o mecanismo cognitivo não apaga o desconforto que as imagens causam. 4.1 O argumento dos fãs. Oliver Tree sempre usou dublês em shows. Pessoas vestidas com a mesma roupa, mesmo corte de cabelo tigela, mesmo visual inconfundível. Fãs apontam que qualquer um deles poderia ter embarcado no helicóptero no lugar dele. Compararam com teorias sobre Tupac, Elvis e Michael Jackson. 4.2 Porque essa teoria não se sustenta. A colisão foi violenta o suficiente para carbonizar os corpos. A identificação das vítimas precisou ser feita por DNA e registros odontológicos porque não havia como reconhecer ninguém visualmente. Não é um caso de desaparecimento ou corpo não encontrado. Os restos foram localizados, coletados, analisados e confirmados. Para essa teoria funcionar, seria necessário falsificar laudos de DNA e registros odontológicos oficiais dentro de uma investigação de acidente aéreo com cobertura internacional. Isso ultrapassa qualquer nível realista de conspiração. Acidente de colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, junho de 2026. Causa investigada. Possível erro humano, operação irregular de táxi aéreo. 6 vítimas confirmadas. Oliver Tree, o youtuber argentino Gasp, e o produtor brasileiro Lucas Frota, entre outros identidades confirmadas por DNA e registros odontológicos. Namorada de Oliver, Fiona Chernavazia, pediu respeito ao luto e rebateu publicamente as especulações. Nenhuma das teorias circulando tem base factual comprovada. O clipe de Flowers vai continuar sendo analisado frame por frame. O número 6 na aeronave vai continuar sendo comparado com as 6 vítimas. A briga com a Atlantic vai continuar alimentando teoria de silenciamento. O testamento feito semanas antes vai continuar sendo lido como premonição. E a frase sobre cada álbum poder ser o último vai continuar repercutindo de um jeito que ele mesmo provavelmente nunca imaginou. Oliver Tree passou a carreira inteira treinando o público a duvidar de tudo que vê. Agora ele morreu. E o público faz exatamente o que ele ensinou. Duvida. Você acredita que são só coincidências? Ou existe algo que a versão oficial não consegue explicar? Comenta aqui embaixo. A Frequência Oculta lê tudo. E se você quiser ir mais fundo em casos como esse, ativa o sino. O próximo vídeo já está pronto.